bem, seja bem-vindo ao canal do Estudando a Bíblia. É um prazer tê-los aqui. Fico muito honrado em poder compartilhar com vocês esse estudo maravilhoso que tem abençoado tanto a minha vida. Agradeço por você compartilhar, por você nos seguir, por você clicar aí também no sininho e receber as notificações dos próximos vídeos. Você que curtiu e compartilhou aí com a sua família esse estudo maravilhoso. Nós estamos seguindo a série do livro de Romanos. Nós estamos então no capítulo 13 e hoje nós falaremos sobre os poderes civis. Sim, sobre os poderes civis. Inclusive, mais à frente, se o Eterno Deus permitir, quero abordar mais sobre esse assunto, justamente nesse ano tão importante para nós brasileiros. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, Romanos capítulo 13. Cada um se submeta às autoridades constituídas. Assim Paulo nos diz e nos exorta, né? Pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus, de modo que aqueles que se revoltam contra a autoridade opõem-se à ordem estabelecida por Deus. Mas então o que Paulo está dizendo aqui para nós? É claro, né? É isso que nós acabamos de ouvir, os princípios, né, da submissão aos poderes civis. Ok? Paulo está instruindo aos de Roma, a igreja de Roma, para que eles sejam obedientes, para que eles tenham ali uma hierarquia, para que eles possam respeitar aos imperadores, né, muitos cruéis, e possam dar o exemplo às outras pessoas, não criando baderna, não criando revoltas, e fazendo isso conforme a ordenança de Deus, porque nada ali foi posto sem a ordem de Deus. Cada um se submeta a essas autoridades constituídas, mais uma vez, pois não há autoridade que não venha de Deus, né? As autoridades que zelam pelo bem, deve ser compreendida como posta por Deus, ok? Há um princípio por detrás deste ensino, tá? Como Deus, como um poder supremo, né, deu instruções e ordem o que às pessoas, para que elas governassem então e liderassem outras pessoas. Quem se revolta está contra esses princípios e obviamente está contra Deus, né? Não é qualquer autoridade que nós estamos falando, né? Se temos as autoridades que prezam pelo bem comum. Perceba também que a chave, né, para a compreensão e para a resposta está justamente no versículo 3. E você vai ler comigo, porque os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz o bem. Percebam que muitas vezes esse estudo, né, essa leitura do capítulo 13, ela é muito mal compreendida porque a gente logo entende, né? A gente já olha a nossa situação atual, não temos governantes que dão exemplo às outras pessoas, e aí como vou me submeter a essas autoridades? Não é? Só que Paulo está dizendo assim que os que governam, aqueles que foram constituídos por Deus, incutem medo quando se pratica o mal e não quando se faz o bem. Agora, se o rei, vamos trazer para os dias de hoje, se o presidente num país democrático como o nosso, ele não faz aquilo que preza pelo bem comum, né? Deus também colocou ele ali, porque há um princípio por detrás, porque não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Se o governo ali estabelecido por Deus preza pelos princípios divinos com base nas suas leis, nas leis de quem? Nas leis de Deus, nas instruções de Deus, este governo foi constituído e ele deve ser obedecido e respeitado. Há situações, e aí percebam muito no que eu vou dizer agora, tá? Que há governos ditatoriais, repressivos, estes também foram postos por Deus. Pode causar tristeza, né, em nossos corações, e eu não sei qual é a sua situação atual, não sei onde você está neste momento e o que você está passando, mas eu tenho também uma mensagem de esperança e eu quero poder entregá-la a você. Fique comigo aqui, tá? Então há situações de governos que são ditatoriais, são repressivos, e estes também foram postos por Deus, pois não há nada que aconteça sem a permissão de Deus. Se este governo foi posto ali, servirá de algum propósito. Deus deu o seu livre-arbítrio a cada um para que possa decidir seguir a Deus ou não. Cada um também colherá aquilo que plantar. Agora, eu trago
para esse estudo que nós estamos fazendo de Romanos uma citação que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos do 13 ao 15. E aí, nessa passagem diz: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar pragas sobre a minha própria gente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Pega o princípio disso. Deus está atento à sua oração. Deus está atento à oração do justo. Clame a Ele se algo está errado na sua constituição, no seu país. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos nos converter dos maus caminhos, buscar a Deus, orar, para que Ele possa então ouvir a nossa oração, possa curar e sarar a nossa terra. Ao mesmo tempo, eu trago aqui para nós um pouco mais de esperança e trago para esse estudo uma citação, outra citação. E agora nós trazemos uma citação que está em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versos do 1 ao 2. Leia comigo. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e eu trago aqui pelos presidentes, e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Percebam que Timóteo aqui, Paulo está dizendo em tudo, súplicas, orações, buscar a Deus em todas as situações. Eu não vou abordar essa questão agora do nosso país, mas eu quero trazer para nós que esse estudo em que estamos fazendo, ele é muito importante para os nossos dias, é muito importante para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos. Pensaremos daqui para frente, o que Deus está fazendo. Inclusive Paulo, vou continuar aqui dizendo que Paulo, ele diz que estamos próximos de quando abraçamos a nossa fé, percebais o tempo em que vivemos, não é? E eu trago para vocês aqui, com base no que estamos lendo, no que estamos aprendendo, aqueles que desaprovam esses ensinos é porque estão contra as autoridades estabelecidas por Deus. Por quê? Queres não ter medo da autoridade? Pratica o bem. E dela receberá elogios, quando você pratica aquilo que é bom. Por quê? Porque essa instrução de Deus, a autoridade que foi posta por Deus, ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se porém praticares o mal, teme. Aí é um grande problema, Teme porque não é à toa que ela traz a espada para te castigar, pois isso é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem pratica o mal. Pois isso é necessário, Porque submeter-se não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência, dai a cada um o que é devido, o imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devida. Paulo está nos instruindo a fazermos isso. Quem desaprova esses ensinos é porque está contra as ordenanças de Deus. Ou pode ser que você esteja naquele sistema ditatorial repressivo e você desaprova. Claro, buscai a Deus em todas as circunstâncias, você e o seu próximo. Seja o exemplo também. Para concluirmos aqui, foi um estudo muito rápido, Para concluirmos aqui então o capítulo 13, nós vamos compreender o princípio dessa submissão, ok? Paulo, em seu contexto, explica aqui à igreja de Roma a importância da obediência. Deus não quer baderna, desorganização. Deus quer pessoas civilizadas, educadas e respeitosas. Vamos voltar lá na época de Moisés, quando eles estavam peregrinando ali no deserto, e quando toda vez que a nuvem ela se estabelecia, que aquela coluna de fogo que guiava também o povo durante a noite, toda vez que Deus ele parava e era o momento em que os hebreus deveriam repousar, descansar, estabelecer ali sua morada,
Havia uma organização. Eles não paravam em qualquer lugar. Obviamente eles estavam instruídos ali a Deus, né? Visualmente falando, porque eles viam a coluna de fogo, eles viam a nuvem que os protegia durante o dia. Então, toda vez que eles paravam, eles se organizavam. Havia todo um sistema de organização muito importante para que todos compreendessem que há uma hierarquia, que há uma ordem estabelecida. E todos devem cumprir isso para que haja o quê? Organização, para que hajam pessoas civilizadas, respeitosas, pessoas educadas, que ninguém atropele o direito do outro. Então, percebam que esse princípio, ele se estende até hoje, porque é super importante, isso é um princípio que não deve ser mudado, ok? Então, Deus quer pessoas civilizadas, educadas, respeitosas, ok? Obviamente também, naquele contexto de Paulo, ok? O sistema político eram outros, muito diferentes dos da nossa era. Hoje nós vivemos num país democrático. Nós escolhemos os líderes que irão trabalhar em prol da nossa nação. No tempo de Paulo não era isso. Eram o quê? Eram impérios, né, que muitas vezes eram constituídos por relações entre famílias, né, casamentos mistos, justamente para que o Império Romano pudesse se expandir através também de conquistas de outras áreas, e eram o que? Sucessões entre famílias, ok? Se o filho do imperador que iria submeter-se ao trono na ausência do pai, ele não fosse instruído, não fosse ensinado, quem sofreria era o povo, porque teríamos ali um líder que não era capacitado a ser líder, mas ele estaria ali por quê? Pela tradição. Percebam que nós vivemos num mundo diferente como aquele de Paulo. E mesmo comparado com a nossa era, o Império Romano, com reis que... eu abro parênteses aqui para dizer, muitos reis ali não tinham a capacitação para estarem ali governando outras pessoas. A gente vive num mundo totalmente diferente. A gente escolhe o líder que vai subir ao cargo, que vai liderar, né, como um todo, né? A questão aqui também ela se baseia em liderança, não somente no meio político, tá? Mas em toda a esfera, seja na nossa família, seja fora da nossa casa. Isso começa dentro da nossa casa, através dos nossos pais. Filhos, ouvem-se aos pais, né? Ouvem os mais velhos. Inclusive, há uma promessa para aqueles que honram o pai e a mãe, que os seus dias se tornem muitos aqui na terra. Então, essa hierarquia, ela começa dentro da nossa casa. Você que tem pai e mãe, dá glória a Deus por eles estarem vivos, né? Ouça, trate-os bem. Isso começa dentro da nossa casa. Não é só no meio político, a nossa esfera fora da nossa casa. Essa hierarquia começa dentro da nossa casa. Isso é muito importante, ok? Se submeta ao seu líder, tá? Não provoque badernas, tumultos, né? Lembre-se do princípio do amor ao próximo, da ajuda mútua, da oração a Deus. Assim como um líder tem poder, você tem poder também de escolhas. Faça-as com diligência. Isso mesmo. Seja cauteloso, faça essas escolhas com diligência, sempre direcionados por Deus. Ore muito, busque a Deus a todo momento, ok? Dando continuidade a essa conclusão, vou fazer um comentário sobre os versos do 8 ao 10, tá? Os princípios aqui da lei de Deus, né? Não deva nada a ninguém, a não ser o amor mútuo ao quem é o nosso próximo, pois quem ama o próximo cumpriu toda a lei, toda a instrução de Deus. A lei de Deus se resume em amar o próximo. Este é o princípio básico estabelecido por Deus para nós humanos, para a humanidade. Com amor não se pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o ápice, é o sucesso, é o ponto máximo de toda a lei. Aos versos do 11 ao 14, tá? Chegou a hora então, irmãos, de acordarmos para a vida, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a nossa fé. Deixemos de lado as obras das trevas que levam ao pecado, à escuridão, e nos vistamos da armadura da luz, da armadura de Deus, pois somos novas criaturas.
Como o dia, andamos o que? Decentemente, não em orgias, nem em bebedeiras, nem em depravação e práticas imorais, nem em brigas, nem em ciúmes. Mas andemos com Jesus, o nosso Messias e nosso Salvador, e não procureis fazer os desejos da carne. Mais uma vez, vou trazer uma citação de Paulo também, que ele diz que o Espírito, a carne quer as coisas contra o Espírito. E aqui eu trago, não procureis satisfazer os desejos da carne, mas sim do Espírito. Somos novas criaturas, devemos glorificar a Deus através das nossas ações, o nosso comportamento, Devemos dar exemplo às outras pessoas para que aqueles que não estão abraçados à fé possam obter através de nós essa fé, possam ver a nossa conduta e vermos como somos filhos de Deus. Que a luz de Deus reflita. Refletir não é com que você guarde isso para você, é que você deve refletir, espelhar essa luz de Deus para o nosso próximo. Eu espero ter ajudado com que você possa ter compreendido esse capítulo 13. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando. Eu agradeço muito a Deus por nos dar vida e saúde, por nos dar sabedoria e entendimento e por nos ajudar, principalmente, a colocar isso como prioridade em nossa vida, o que é a palavra de Deus. Eu peço para que o Senhor nos abençoe, peço que dê a você um dia maravilhoso, abençoado, uma excelente semana e mês. Façamos com diligência as nossas escolhas, pratique isso dentro da sua casa, tudo começa dentro da nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso lado. Que o Senhor nos abençoe. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de ativar o sininho também, para que você possa receber as próximas notificações. Ok? Fiquem com Deus e um abraço.